Chegou a hora de a gente fazer aquela revisão de eletrodinâmica para o UERJ agora de 2022. Para você que já está ligado aqui no canal, sabe como é que está funcionando o esquema. Dá aquela pausa no vídeo só para você inteirar do que a questão está te falando, depois solta aquele play para acompanhar a resolução feita aqui por mim, Joãozinho. Então, antes, vai lá e se inscreve agora aqui no Help Física para você estar sempre acompanhando as notícias boas que estão vindo por aí, que vão fazer você passar nesse vestibular, né, meus amores? Agora vamos para o conteúdo, hein? Já pausou o vídeo? Vamos acompanhar agora então a resolução? Beleza. Essa questão, cara, te apresenta o circuito elétrico e são duas coisas a serem feitas. A primeira tomando como base a chave aqui aberta e aí depois você vai fechá-la. Só que quando ele fala que está aberta, ele já te deu ali uma das respostas, né, que é a resistência equivalente 9 ohms na chave aberta. Isso vai facilitar você encontrar a resistência R para poder depois resolver a segunda parte da questão. Então a primeira coisa eu fiz ali aberto e aí eu vejo que vão ter esses três resistores aqui em série, né? A gente pode simplesmente fazer o seguinte, galera, chave aberta, então aquele ramo ele não está funcionando. Aí eu tenho 1, 2, 3 resistores seriados, um atrás do outro, compartilhando do mesmo fio, e aí eles vão estar em paralelos com esse outro fio aqui, que é o R também, né? Porque eles vão estar entre A e B. Toda vez que resistores estiverem entre A e B, eles vão estar em paralelo, beleza? Aí você vai fazer aqui a continha do REC, né, que é produto pela soma, para quem tá ligado nisso, faz rapidamente, né? Produto pela soma, que vai ser 3R, essa parte aqui, 3R, vezes esse R, dividido pela soma desses caras. Vai dar 3R sobre 4, mas ele falou que é 3R sobre 4, que é a resistência equivalente na condição aberta, é 9. Então você tem agora a resposta, né, para a resistência R, que é de 12 ohms. Mas não acabou. Agora você vai fechar essa chave, olha lá, fechamos a chave e fazer o mesmo procedimento. Só que antes, eu vou te lembrar que eu tenho um link, que eu tenho um vídeo, na verdade, aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar até no card aqui também, para você acompanhar esse vídeo, que é onde eu falo, eu te ensino, na verdade, né, uma técnica de redesenhar os circuitos elétricos. Por mais que aqui não seja um circuito tão monstro assim, né? Não tão difícil de você perceber, vale a pena a gente relembrar. Notem, a gente vai pegar o ponto A e o ponto B, que são os pontos ali referentes aos terminais da bateria, e desenhá-los aqui, ó, na extremidade, né, desse circuito. E todo ponto que não for nem A e nem B, pontos intermediários, portanto, né, você vai colocar entre o A e o B aqui. Depois você vai ligar os pontinhos, né? Essa é a técnica de redesenhar. Então eu meio que redesenho o circuito elétrico aqui para ter uma facilidade maior de ver quem está em série com quem e quem está em paralelo com quem. Então notem que eu percebo que esses dois R's aqui estão em série, por isso que eu somei eles. E aí depois esse R vai ficar em paralelo com 2R, vai dar lá um valor de 2R sobre 3. Depois esse 2R sobre 3 vai ficar em série com outro R, que vai dar 5R sobre 3. E por fim, esse 5R sobre 3 vai ficar em paralelo com mais um R. E aí eu vou chegar à conta de 5 sobre 8 vezes R, né? Deixa eu passar para cá. 5 dividido por 8 vezes o R. Como o R a gente já tinha encontrado anteriormente valendo 12, eu encontro agora o valor de 7,5 ohms como a resistência equivalente na condição de chave fechada. Beleza? Se você não conseguiu entender alguma coisa, dá uma pausa, volta no vídeo, qualquer coisa joga aqui nos comentários para a gente continuar a nossa conversa. Vamos agora para a próxima questão. Nessa aqui, ele apresenta ali uma associação em série de geradores. Além disso, ele coloca uma lâmpada também funcionando como um resistor externo e tem aqui as resistências internas de cada um deles, de cada uma dessas baterias, né? De cada uma dessas FEM, força eletromotriz. E no final das contas ele vai te dar aí as condições para a lâmpada funcionar e também ele vai te pedir o número ali de geradores, né? Então é um N. Primeira coisa, a gente vai aqui calcular essa corrente. Dadas as devidas especificações da lâmpada, a corrente vai ser calculada pela equação do π para achar a intensidade de corrente elétrica, que vai ser a intensidade de corrente elétrica do circuito todo, né? Então 4 amperes será o seu valor fazendo pela equação do π. Agora, geradores em série, eu lembro a vocês que a FEM equivalente, ela é N vezes a FEM de um deles. E aqui, na verdade, N porque
são FEM iguais, né? Ele fala aqui que são 12 volts, mas a gente lembra que é a soma, né? Então, se fosse 1,5 mais 2 mais 3,5, era só fazer 1,5 mais 2 mais 3,5, era só somar. Mas aqui são iguais, então basta você fazer N vezes FEM, né? E a REC equivalente também será N vezes REC, porque é só você somar as resistências internas também. Como são iguais, vai ficar N vezes R. A equação característica do gerador é dada por U igual a FEM menos RI. Como a FEM é equivalente e a REC também, está aqui as duas substituindo a equação, que vai ser menos NR vezes I, beleza? Ao substituir os valores, encontraremos esse N como sendo 5. E faz sentido, porque se a gente volta aqui, ó, 5 vezes 12, isso vai dar 60. O que faz com que a FEM equivalente seja 60 volts, maior do que a DDP de 40 volts da lâmpada, né? Porque a lâmpada ela vai ter que receber, com certeza, uma voltagem, uma tensão, né? Uma DDP menor do que o total, que é a FEM. A FEM é uma DDP total, beleza? Então, se você estranhou naquele primeiro momento, ao fazer a questão e viu que o 40 ficaria maior do que o 12, lembre-se, o 12 é para uma, mas na verdade são 5. Então, 12 vezes 5 vai dar 60, beleza? Então, gabarito letra A são 5 geradores. Vamos lá, próxima questão. Essa questão aqui ela é trabalhosa, porque a gente vai ter que fazer 3 contas praticamente, né? A primeira, quando as chaves estão abertas. Aí mais uma conta, segunda conta, para uma dessas chaves fechadas. E a terceira e última conta para as duas chaves fechadas. Então vamos fazer a primeira. Considerando as duas chaves abertas, nós vamos fazer a REC e encontrar a intensidade da corrente total. Então, ao fazer a REC com as duas chaves abertas, é só a gente perceber que esses dois fios aqui, eles não funcionam, não existem. É como se eles não existissem, na verdade, né? Então, esse resistor, esse e esses 3 resistores ficarão em série. E aí, mais uma vez, 3R em paralelo com esse cara aqui, vai fazer o produto pela soma. Então, 3R vezes R dividido por 3R mais R, 3R sobre 4. É a resistência equivalente. Intensidade da corrente elétrica, pela lei de Ohm, é U sobre REC. U é U e REC é 3R sobre 4. Ao inverter, né, vai ficar 4U dividido por 3R. Esse é o valor da intensidade da corrente nessa condição. Vamos para a próxima. Na próxima condição, ele fecha uma das chaves. Ao fechar uma das chaves, com um fio que não tem resistência, a corrente elétrica vai preferir passar por ali. Preferir entre aspas, né? O certo seria dizer, e o certo é falar assim, né? Que a intensidade ou a rapidez das partículas carregadas, ou seja, da corrente elétrica, vai ser muito maior aqui do que em comparação aos outros fios. Por isso, a corrente, ela vem, ó, e passa por aqui. Aqui vai passar, mas é muito pouco desprezível, o que permite, né, a gente dizer que esses dois resistores aqui entrarão em curto-circuito. E todos os resistores que estão entre A e A, por exemplo, entre as mesmas letras, entre os mesmos potenciais, isso vai fazer com que eles estejam em curto-circuito. Então eles estão inoperantes, esses rosinhos aqui não vão funcionar. Apenas funcionarão esses dois outros resistores aqui em verde que eu sinalizei. Mas notem que esses dois resistores aqui, eles estão entre A e B. Tanto esse resistor aqui na vertical ele está entre A e B, e esse outro resistor aqui na horizontal também está entre A e B. Então eles estão em paralelo. Logo, a REC deles vai ser R sobre 2, porque eles são iguais, né? É só fazer R, que é o valor da resistência de um deles, e dividir pelo número de resistores em paralelo, R sobre 2. A corrente, portanto, que ele chamou de I1, será igual a U sobre REC, onde REC é R sobre 2, então a corrente I1 será 2U sobre R. Passando para a última conta, agora nós temos aqui duas chaves fechadas. Todos os resistores nessa condição estarão entre A e B. Notem que aqui foi o A, aqui também será A. Aqui é o B, então aqui também será B. Porque se passa por um fio, se passa por um resistor no fio, você tem que mudar a letra, né? Eu já falei isso em outros vídeos. Então, como não tem nenhum resistor aqui, nós permanecemos com a mesma letra. Logo, todos eles estão em paralelo. Logo, a REC será R sobre 4 e a corrente I2 será 4U sobre R. Comparando todos esses valores, nós vamos ter o seguinte. É sempre comum a essas contas o U sobre o R. Então, eu vou isolar o U sobre R e aí vai ficar assim. U sobre R igual. Na primeira conta, para o valor de I, fica 3I sobre 4. Que tem que ser igual na conta do I1 sobre 2. É só passar esse 2 para cá.
E na conta do I2, isso vai ter que ser igual a I2 dividido por 4. Então, na primeira conta eu comparo o I com o I1, então I1 será 3 sobre 2 de I. E na segunda conta eu comparo o I com o I2. Logo, I2 será igual a 3I, o que nos leva ao gabarito de letra B. Excelente questão, apesar de ela ser trabalhosa. Muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até aqui. Espero que vocês tenham curtido aí a revisão, assim como eu espero a curtida de vocês aí nesse vídeo. Dá aquele like fortalecedor da nossa comunidade. Valeu, um forte abraço, bons estudos, hein?